Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. E galera, continuamos aí com o nosso curso de Matemática Básica, aula 38, dia 11 de setembro de 2017. Bom pessoal, estamos vendo aí números inteiros, começamos a ver aí os conjuntos numéricos, finalizamos a aula de ontem falando um pouquinho sobre números primos e o chamado crivo de Eratóstenes. Bom, ficamos devendo pessoal uma demonstração de que existem infinitos números primos. Vamos fazer essa demonstração hoje, mas antes eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Uma aplicação muito interessante do chamado crivo de Eratóstenes é a seguinte: identificar se um dado número é primo ou não. Né? Então, no caso, o número 521. Minha dúvida é a seguinte: o número 521, ele é primo ou ele não é primo? Se através do crivo de Eratóstenes nós fizermos uma lista do número 1 até o número 520, né? E verificarmos todos os números primos que nós temos do 1 até o 520, e nenhum desses números for divisor do número 521, então nós chegamos à conclusão que o número 521 é primo. Ora, mas testar todos os primos do 1 até o 521 pode ser trabalhoso. Bom, mas nós podemos pensar na metade do número, né? Metade do número poderia ter alguma relação aí. Mas na realidade, pessoal, não precisa ser nem a metade do número, tá? Na verdade, nós podemos pensar na raiz quadrada do número. Por que isso, pessoal? Vamos analisar o seguinte: qual é o menor número inteiro cujo quadrado é maior do que 521? Qual é o menor número inteiro, tá? Bom, 521. Se nós pensarmos, pessoal, 20 ao quadrado é 400, tá? 21 ao quadrado, 441. 22 ao quadrado, 484. 23 ao quadrado, pessoal, passa de 521. Vamos ver se isso é verdade. Bom, então nós fazemos a conta 23 ao quadrado. Nada mais é que 23 vezes 23. Então 3 vezes 3 resulta 9. 3 vezes 2, 6. Soma 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Então temos aqui 9. 12 foi 1, 4 com 1, 5. Então, 23 ao quadrado é igual a 529, que passa de 521. Portanto, pessoal, qual que é a ideia? 23 ao quadrado é maior do que 521. Vamos imaginar que o número 521 é igual ao produto de dois inteiros aqui, x vezes y, tá? Escrevi aí 521 como x vezes y. Então, nós temos que verificar somente até o número 22, que é o número imediatamente anterior. Então nós vamos até o número 22. Por que isso, pessoal? Se o x for maior do que 22, então ele será 23 ou mais. Ora, mas se o x é 23 ou mais, o y deve ser menor do que 23. Por quê? O y deve ser menor do que 23? Porque se o y for 23 ou mais também, 23 ao quadrado, o x sendo maior que 23, 23 ao quadrado vai ser maior do que 521. Né? Portanto, vai haver aqui uma situação em que o y será menor do que, no caso, o 23. Tá? Então, se o x for maior do que 22, né? Ou seja, ele vai ser 23 ou mais, então o y necessariamente ele vai ser menor do que 23, ou seja, ele vai ser 22 ou menos. Isso implica, quando nós escrevemos 521 igual a x vezes y, tanto o x quanto o y são divisores do número. Portanto, se o x não for um divisor menor ou igual a 22, então o y vai ser. E vice-versa, se o y for eventualmente maior do que 22, então o x vai ser menor ou igual a 22, né? Por causa dessa questão do quadrado aí, que acaba se contrabalançando. Então, para testar se um número é primo, pessoal, não há necessidade de testar todos os números até 520, no caso, uma unidade a menos, né? Basta testar até a sua raiz quadrada, na verdade, um número a menos, tá? Ou melhor dizendo, o menor número cujo quadrado supera o número dado, né? Então nós testamos até o número imediatamente anterior, no caso 22. Neste momento, pessoal, aí nós construímos o crivo de Eratóstenes. Turma, tá aqui o crivo de Eratóstenes do 1 até o 22. Eu vou pular essa etapa de ver quais são os números primos aqui, através do crivo,
porque nós fizemos na aula de ontem, tá? Então se você não entender essa parte, com certeza não entenderá se ver só esse vídeo, então volte para a aula de ontem e você vai entender. No finalzinho da aula eu explico exatamente o que é o crivo de Eratóstenes, eu faço até o 20, mas aqui seria até o 22, tá? Então eu vou pular essa etapa, já vamos para os números primos. Tá aqui a relação dos números primos de 1 até 22. Bom, nós temos aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, tá? Que foram os mesmos, os primos até 20. Bom, isso significa, pessoal, que se o 521 tiver algum divisor diferente de 1 ou ele próprio, então esse divisor será um número primo dentro dessa faixa. Ou seja, para testar se o número 521 é primo, basta eu testar estes divisores aqui, né? 521 não é par, portanto ele não é divisível por 2. A soma dos algarismos de 521 não é 3, né? A soma é 8, portanto ele não é divisível por 3. Vejam a aula de ontem, também expliquei isso. Não termina por 0 nem por 5. Não é múltiplo de 7 também, pessoal. Testem isso aqui depois. Vou deixar como tarefa para vocês. Não é múltiplo de 11, não é múltiplo de 13, não é múltiplo de 17, não é múltiplo de 19. Cada um desses aí, pessoal, vocês têm que testar. Isso não tem como, né, fazer de outra forma, não tem forma mais simples, né? A não ser que você tenha critérios de divisibilidade, como no caso do 2, do 3, do 5 aí, né? Enfim, não tem uma forma simples de fazer isso, mas isso reduziu muito o nosso trabalho, que foi apenas testar a divisibilidade por esses números primos. Então, uma vez que ele não é divisível por nenhum desses números primos, então nós chegamos à conclusão que o 521 é, sim, um número primo, ok? Então, os únicos divisores dele vão ser o 1 e ele próprio, tá? Claro, aí pensando nos negativos, seria o menos 1 e menos ele próprio. Para a gente poder fixar bem este algoritmo aqui que eu estou explicando para vocês, de como identificar se um número é primo, vamos ver aqui mais um caso que é para o número 1003. Então a questão é, 1003 é um número primo? Bom, observei aqui que 32 ao quadrado é igual a 1024, que é maior do que 1003. Tá? Então nós identificamos o menor número cujo quadrado ultrapassa o nosso número em questão aqui. Então nós temos que testar a divisibilidade por qualquer primo até o 31, que é uma unidade a menos que o 32. Tá? Então eu listei aqui todos os números primos, 2, 3, 5, até o 19 nós já tínhamos visto, mas também o 23 é primo, o 29 e o 31. Isso aqui nós podemos fazer até através do crivo de Eratóstenes, tá? Então nós vamos vendo quais são os números primos, né? Mas a realidade é que não é difícil, porque se nós tivermos bem a tabuada do 1 ao 10, aí no caso, bem de cabeça, nós vamos ver claramente que esses números aqui não fazem parte de nenhuma tabuada aí, né? Então esses números são primos. Bom, e pessoal, é o seguinte, nós temos que testar 1003. É divisível por 2? É divisível por 3? Por 5? Por 7? E pessoal, se nós vamos testando um por um, quando nós chegamos no 17, vejam aqui comigo, 1003 dividido por 17, tomamos aqui 100. Quantas vezes o 17 cabe no 100? Ele cabe 5 vezes. 5 vezes 7 é 35. 35 para 40 é 5. 5 vezes 1, 5 com mais 4, 9 para 10, 1. 150 abaixo 3, 9. 9 vezes 7, 63 para 63. Nada, foi 6, 9 vezes 1, 9, com mais 6 dá 15, para 15 nada. Então a conta deu exata, ou seja, o 17, ele é um divisor de 1003. Então nós podemos dizer que o 1003, ele é igual a 17, na verdade, vezes 59. Observa o seguinte aqui, pessoal, o 59 também é primo, mas isso nem era necessário observar. O fato é que o 1003 possui um divisor diferente de 1 e dele próprio. Portanto, o 1003 não é primo. Então, diferentemente do 521 que nós acabamos de testar, o 521 é primo. O 1003 ele não é primo, ou seja, o 1003 é um número que nós chamamos de composto. Tá? Então, o número composto ele possui
mais divisores além da unidade e do próprio número ali, tá? Pensando somente nos positivos. Bom, pessoal, espero que com esses dois exemplos fique claro como identificar se um número é primo, tá? Então esse algoritmo é muito interessante, tá? Claro que se o número fica muito grande, nós nos valemos até de computadores aí, porque fazer essa verificação, a tabela de números primos, como eles vão crescendo infinitamente, essas tabelas, mesmo que seja somente até este quadrado aqui, esta raiz quadrada, ainda assim são muitos valores a se verificar quando nós pensamos num número aí de 10 ou 20 dígitos, né? Então precisa de uma necessidade computacional aí, que não é simplesmente fazer as contas no braço, né? Não é possível, seria um exercício aí sobre-humano fazer determinados números, se eles são ou não primos, tá bom? Bom, pessoal, então vamos continuar com a aula. Seguinte, eu coloquei na forma de uma afirmação aqui que existem infinitos números primos. Bom, poderia ser questionado aí, será que existem infinitos números primos? Será que é infinito o conjunto de números primos? Bom, a verdade é que sim. Este argumento, a versão mais aceita aí é que ele se deve a Euclides, né? Um grande matemático aí da Grécia Antiga aí, né? Então ele se deve a Euclides, esse argumento de que existem infinitos números primos. Como se argumenta isso? Então a ideia, pessoal, é a chamada redução ao absurdo, né? Ou por contradição. Como consiste o argumento por contradição? Nós queremos mostrar que existem infinitos números primos. Então nós supomos que não existem infinitos, ou seja, supomos que existem uma quantidade finita de números primos. Uma vez que existe uma quantidade finita de números primos, nós trabalhamos alguns argumentos, algumas consequências disso e chegamos, teoricamente, aí, a uma contradição. Portanto, a nossa assunção aí de que existem finitos números primos trata-se de um absurdo, né? Então, nós acabamos negando aquilo que nós assumimos e somos obrigados a admitir que realmente existem infinitos números primos. Então, primeira coisa, supor finitos, tá? Então eu estou supondo que existe uma quantidade finita de números primos e como ela é finita, eu enumerei aqui P1, P2, P3 até Pn, tá? Sempre que um conjunto for finito, nós podemos enumerá-lo, tá? Então eu tenho uma quantidade finita, então eu supor que existem exatamente n números primos aí. P1, P2, P3 até Pn. Ok. A nossa segunda etapa aqui, pessoal, é construir um número x que vai ser construído da seguinte forma, o produto de todos os números primos mais 1. Bom, pessoal, o primeiro fato aqui que nós observamos é que este número ele é maior do que qualquer número primo ali. Porque nós estamos multiplicando todos esses números que são inteiros, né? São naturais. Eu acabei não colocando no enunciado, mas nós estamos trabalhando aqui com primos positivos, tá? Vamos imaginar primos positivos aí. Porque aí os negativos vai acabar sendo uma consequência, tá? Como este número aqui ele é maior do que qualquer um desses números, portanto ele não pode ser primo. Senão, eu estaria contradizendo o fato de que existem somente esses n aqui. Então o fato que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte. O x é maior do que pi para qualquer i, de 1 até n, claro, né? Esse símbolo significa qualquer, tá, pessoal? Então x é maior do que pi para qualquer i, ou seja, x é maior do que qualquer pi daquela sequência ali. Portanto, x não é primo, tá? Então esse x não é primo. Se o x não é primo, então, por outro lado, como ele é maior do que 1 também, claro, né? Então ele é composto, tá? Se ele não é primo, então ele é composto, porque ele não é 1. O 1 é o único número que não é nem primo nem composto. Se ele não é primo e não é 1, então ele é composto. Portanto, se ele é composto, ele tem algum divisor primo. Aí é que vem o pulo do gato aqui que nós chamamos aí, né? Se ele é composto, então ele tem que ter um divisor primo. No entanto, pessoal, nós podemos verificar muito facilmente que este x, ele não é múltiplo nem de P1, nem de P2, nem de P3, nem de Pn. Não é múltiplo de nenhum número. Por quê, pessoal? Quando nós fazemos o seguinte, quando nós escrevemos x dividido por pi, para algum i, vamos supor que esse x seja múltiplo de algum primo aí, né? Então, quando nós fazemos x dividido por pi, esta parte aqui,
ela é sim múltipla de PI. Então este PI pode ser cancelado aqui. Mas este 1 acaba não sendo cancelado. Então, nós escrevemos isto aqui. Veja só, turma. Então, isto aqui ficou P1, P2, PI menos 1, PI mais 1. Até o PN. Ou seja, o PI foi cancelado. Então, esta parte aqui, ela é um número natural. Mas esta parte, quando eu faço 1 dividido por PI, aqui a gente tem que lembrar, pessoal, de saber do fato aí que o menor primo que nós temos é o 2, né? Então esta parte aqui, ela não é inteira, não é natural. Portanto, nós temos um natural mais um número que não é natural. Ou seja, esse resultado não é um número natural. Portanto, não existe um PI que seja divisor de x. Então, com isso, nós concluímos que o x deve ser primo. Ora, mas isso é uma contradição, né? Porque o x, através desse argumento, ele deveria ser o quê? Composto. E onde é que está a contradição? Assumir que existem somente uma quantidade finita de números primos, tá? Então, com isso, pessoal, nós temos que admitir que não existe uma quantidade finita, ou seja, que existem infinitos números primos, senão nós caímos nesta contradição com a teoria aqui. Bom, turma, agora vamos dar uma olhada aqui na faturação de números, tá? Bom, eu tenho aqui o conjunto dos números primos que eu chamei de P maiúsculo aqui, né? É o conjunto aí formado pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, os números que são divisíveis somente por 1 e por eles próprios. Pessoal, eu estou falando hoje mais nos primos como entendendo aí os positivos, tá bom? Os primos positivos. Mas na aula de ontem eu até comentei com vocês, definir aí também para os negativos. Mas aqui seria 2 e menos 2, 3 e menos 3, tá? Mas enfim, na verdade, importante vocês perceberem aí que é equivalente somente uma questão de sinal aí, que acaba adicionando também os negativos, tá? Então, por simplicidade, eu estou trabalhando só com os positivos para trabalhar com vocês, que eu acredito que dessa forma fica mais claro e não prejudica aí o entendimento e o rigor aí para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, x é um número natural. Podemos até colocar x pertences naturais, x maior ou igual a 2, tá? Só para a gente não trabalhar com os casos 0 e 1, que são bastante triviais aí, né? Bom, então um número natural, pessoal, maior ou igual a 2, ele pode ser escrito como um produto de números primos elevado a expoentes naturais, tá bom, pessoal? Então, olha só, esses números primos são elementos do conjunto dos números primos, né? E os elementos aí, que são os expoentes, são números naturais, tá? Então, quer dizer, todo número pode ser escrito como um produto de números primos, tá? Por exemplo, se esse A1 for 2 aqui, por exemplo, então eu escreveria P1 vezes P1, né? Então, o P2, o A2 é 3, P1 vezes P1, P2 vezes P2 vezes P2, né? Então, quer dizer, todo número pode ser escrito como um produto de primos, inclusive os números primos. Os números primos são iguais a eles próprios, tá? Então, eles também podem ser vistos como um produto de números primos, mas no caso, igual a um único número primo, tá bom? Ok, este, pessoal, é o chamado teorema fundamental da aritmética, tá? Que todo número pode ser escrito como um produto de números primos. Se ele for primo, aí ele vai ser igual a si próprio, né? Igual ao próprio número. Mas, se ele for composto, aí ele vai ser realmente um produto de 2 ou mais fatores aí que seriam números primos, tá? Então, pessoal, é como se os números primos fossem as unidades básicas que compõem o sistema numérico aí. Então, todo número pode ser escrito como um produto aí de números primos, né? Então, por isso é como se eles fossem as células aí, os elementos básicos aí do conjunto dos números naturais e inteiros aí. Bom, pessoal, como é que a gente faz para encontrar a forma fatorada? Vocês já devem conhecer isso, é visto muito nas escolas aí, tá? Como é que é o procedimento? Geralmente nós fazemos o seguinte, o número 528. Então nós temos que ter na mente a lista dos nossos números primos, tá? Então nós geralmente começamos pelo menor número primo e vamos vendo se existe a divisibilidade, tá? Bom, 528, ele é divisível por 2? Sim, ele é par. Então eu coloco um 2 aqui do lado e efetuo a divisão. 528 dividido por 2 vai dar o quê? 264. Ok, 264 ainda é par, então eu divido por 2 novamente. Isso vai dar 132.
Divido por 2 novamente, porque 132 é par. Então isso vai dar 66. Posso dividir novamente por 2, vai dar 33. Agora o 33 já não é mais divisível por 2, mas ele é divisível por 3 e resulta 11. O 11 é primo, pessoal, então ele só é divisível pelo próprio 11, que resulta 1. Então, pessoal, nós temos aqui a fatoração, que vai ser o quê? 2, 1, 2, 3, 4 vezes o 3 e o 11. Então, 2 elevado à quarta vezes 3 vezes 11. Para deixar claro, aqui então apareceu o nosso P1 igual a 2, o nosso P2 igual a 3 e o nosso P3 igual a 11. O nosso A1 igual a 4, o nosso A2 igual a 1. Aqui, ó, pessoal, aparece o 1 aqui, ó. E o nosso A3 igual a 1 também, né? Se nós escrevêssemos por extenso, então ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 11. Então aqui nós chegaremos à conclusão que o número 528 é igual ao produto desses fatores primos aqui, né? É isso que diz o teorema fundamental da aritmética, que todo número, se ele não for primo, então ele é um produto de números primos. Se ele for primo, então ele é igual a si próprio, obviamente. Bom, então esta é a forma fatorada do 528. Em muitas situações é útil, pessoal, trabalhar com a forma fatorada, porque aí trabalhando com as propriedades de potenciação, nós conseguimos fazer multiplicações e divisões com mais facilidade. Para finalizar, pessoal, vamos fatorar aqui também o 360. 360 é divisível por 2 e resulta 180. 180 também é divisível por 2, resulta 90. 90 por 2, 45. Agora o 45 ele é múltiplo de 3, resulta 15. O 15 também é múltiplo de 3, resulta 5. E o 5 é número primo, portanto 5. Então, geralmente, resulta 1. Pessoal, geralmente nós vamos fazendo na ordem 2, 3, 5. Se fizer fora de ordem, fica correto? Fica correto também. Mas é mais fácil a gente ver a divisibilidade em relação aos números menores, né, do que em relação aos maiores. Então, acaba sendo e também fica mais organizado também. E então, isso significa que 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5, né? Esta é a forma fatorada do número 360. Então, 360 é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5. Então, é um produto de números primos que resulta 360. Lembrando aí, pessoal, que se o número for primo, então ele é igual a si próprio. Aí não existe uma forma fatorada que apareça mais do que um fator aí. Parece um único fator no caso, né? Bom, pessoal, a aula de hoje vimos bastante matéria. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, já deixa aquele joinha, pessoal. Compartilhe o vídeo. Curtam aí o vídeo, né? Compartilhem. Se inscrevam no canal aqueles que estão assistindo e não forem inscritos ainda, tá? Pessoal, então até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, pessoal.